Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Acompanharam os olhos dele? Vocês acompanharam o movimento dos seus olhos? Abraão levanta os olhos. Você acompanhou o movimento? E o que ele viu? Ele viu o monte. E o que era o monte? Lugar triste. Lugar de morte. Lugar de prova. Lugar de dor. Lugar de sangue. Lugar de fogo. Era isso. Esse foi o primeiro movimento dos olhos de Abraão. E por quê? E por que eu convido os não crentes a acompanhar o olhar de Abraão? Por quê? Vou dizer por quê. Porque esse horizonte, esse cenário, desculpem, mas esse cenário é tudo o que vocês têm lá na frente. É isso. É isso. É doloroso dizer isso. É triste dizer isso. Fere dizer isso. Mas esse cenário, o monte da morte, o monte do sangue, o monte da dor, o monte do fogo, o monte do cutelo, o monte da lenha queimando, o monte da fumaça, é tudo o que vocês têm lá na frente. Acompanhem os olhos de Abraão. O olhar de Abraão produz dor. O olhar de Abraão produz desespero. O olhar de Abraão mostra uma expectativa terrível ali. E vocês devem olhar para isso. Acompanhem o olhar dele. Porque é isso que vocês têm. E isso só. Mas vocês não precisam ver somente isso. O texto prossegue. E o texto faz com que os olhos de Abraão tenham outro movimento. E é necessário que vocês aprendam a fazer esse mesmo outro movimento. É preciso que vocês olhem para o versículo 13. Porque no versículo 13, mais uma vez, Abraão mexe os olhos. Abraão movimenta os olhos mais uma vez no versículo 13. Vejam. Tendo Abraão erguido os olhos. É a segunda vez que ele move os olhos. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. O que ele vê agora? O que os olhos de Abraão percebem agora? Agora os olhos de Abraão veem um substituto para a morte do seu filho. Agora os olhos de Abraão enxergam esperança, redenção, salvação. São os dois movimentos dos seus olhos. Os incrédulos têm só o primeiro movimento. Eles só olham para o monte da morte, da perdição, do fogo, do sangue. Mas os crentes não. Os crentes fazem os dois movimentos. Os crentes também olham para o monte da morte, da perdição, do fogo, do sangue. Mas eles fazem um outro movimento com os olhos. E eles olham para o Cordeiro. E eles sabem, ali está o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado no meu lugar. Eu, o Isaac de hoje. Aquele Cordeiro, Filho de Deus, morreu no meu lugar. Eu deveria morrer, mas ele foi meu substituto, a esperança para mim. Se você não é um crente em Jesus Cristo, você só detém o primeiro movimento do olhar de Abraão. Se você permanecer assim, você terá esse fim apenas, somente o fim apontado pelo monte. Mas se você virar os olhos, levantar os olhos e se voltar para o Cordeiro de Deus, para a cruz de Cristo, então você terá esperança. É necessário que você se volte hoje para o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele e diga: eu sei que há um futuro terrível me aguardando. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu sei disso.
Mas eu sei também que Deus enviou seu Filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o substituto do pecador. Eu sei disso e eu olho para ele agora. No monte só há desespero e perdição e morte, mas eu olho para o Cordeiro também, e olhando para o Cordeiro eu digo: salva-me. O Senhor é o meu substituto, é aquele que morre em meu lugar, que morreu em meu lugar, que foi oferecido em holocausto em meu lugar. É o meu substituto santo, grandioso, suficiente. É para o Senhor que eu olho agora. E olhando para o Senhor agora, eu não preciso mais temer o monte, eu posso desfrutar da esperança do Cordeiro. Todos que estão aqui devem fazer esses dois movimentos com seus olhos. Os que já são crentes, olhar para o monte da perdição e se lembrar que um dia olharam para o Cordeiro e foram salvos. E os que não são crentes devem olhar para o monte da perdição e saber: se eu não olhar para o Cordeiro, se eu não virar os meus olhos para o Cordeiro, e se eu não crer no Cordeiro que Deus providenciou para morrer em meu lugar, se eu não fizer isso, não há esperança nenhuma para mim.